Meu nome é Giovana Valadão, eu curso Biotecnologia na UFPB e hoje em Química Orgânica 2 eu vou falar sobre heterocíclicos aromáticos de anéis de 6 membros. Substâncias heterocíclicas são substâncias cíclicas onde pelo menos um dos átomos do anel é diferente do carbono, e esse átomo diferente é denominado de heteroátomo. E os heteroátomos mais comuns nessas substâncias são o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, mas vale lembrar que várias outras substâncias também podem ser incorporadas à estrutura dos anéis. E essas substâncias são muito importantes e são encontradas em mais da metade das substâncias conhecidas, como por exemplo nas drogas, na maioria das vitaminas e em muitos outros produtos naturais. Aqui eu coloquei o exemplo de algumas substâncias heterocíclicas. Então nós temos a piridina, que é um heterociclo aromático de anéis de 6 membros, o pirrol, furano e o tiofeno, que são heterociclos de anéis de 5 membros. E eu coloquei esses 4 exemplos, mas tem vários outros, como a quinolina, indol, imidazol, purina, pirimidina. Todos esses são heterociclos aromáticos. Heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros. Então, quando o heteroátomo do anel benzênico é um nitrogênio, a substância é denominada de piridina. Ela é aromática e tem 6 membros. Então, nós podemos ver aí na imagem a estrutura da piridina. Em azul, nós temos os orbitais P. Em cada orbital P tem um elétron, que soma um total de 6 elétrons. E isso significa, que a piridina tem um número ímpar de pares de elétrons. E em vermelho, nós vemos o orbital sp2, onde nós temos um par de elétrons não compartilhado, mas que está livre para fazer ligações. Contribuintes de ressonância da piridina. Nós podemos ver na imagem que a piridina apresenta 2 contribuintes de ressonância sem carga, e como o nitrogênio ele é retirador de elétrons, ela tem 3 contribuintes de ressonância carregadas. No meio, nós vemos o momento dipolar da piridina, que é de 1,57 D, e mais abaixo o mapa de potencial eletrostático, indicando o nitrogênio retirador de elétrons que está na parte final negativa do dipolo. Então, quanto mais avermelhada a região, maior a concentração de cargas negativas, ou seja, a maior concentração de elétrons está ali onde se encontra o nitrogênio. Íon piridínio. O íon piridínio possui o hidrogênio protonado ligado a um nitrogênio com hibridização sp2, que é mais eletronegativo do que um nitrogênio com hibridização sp3, e por isso ele é mais ácido do que o íon piperídeo. Nessa imagem nós vemos os pKs. O pKa do íon piridínio é de 5,16 e o pKa do íon piperídeo é de 11,12. E quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. A piridina é uma amina terciária. O nitrogênio da piridina tem uma ligação dupla do lado direito e uma ligação simples do lado esquerdo. Então, ela vai reagir como uma amina terciária. Ela sofre, por exemplo, reações de SN2 com haletos de alquila e reage com peróxido de hidrogênio para formar N-óxido. Nessa primeira reação, como o iodo é mais eletronegativo do que o carbono, ele vai puxar a densidade eletrônica para ele, o tornando parcialmente negativo e deixando o carbono parcialmente positivo. Já a piridina é um nucleofilo e vai atacar esse carbono, e o halogênio será ligado como um grupo abandonador. E a piridina vai substituir o halogênio. E essa reação é denominada de SN2. Nessa segunda reação, as aminas terciárias são oxidadas a óxido de amina terciário. O nitrogênio da piridina vai se ligar com essa hidroxila e vai formar uma hidroxipirina. E esse composto tem uma tendência a formar água,
Então, a hidroxipirina vai perder o hidrogênio da hidroxila, que está ligado em seu nitrogênio, formando o óxido de amina terciário mais água. Substituição eletrofílica da piridina. Ocorre no C3, porque a troca de um substituinte eletrofílico nessa posição obtém um intermediário mais estável. Então, quando o substituinte ele é trocado no C2 ou no C4, um dos contribuintes de ressonância é particularmente instável, pois seu átomo de nitrogênio tem um octeto incompleto e uma carga positiva. Então, nós vemos aí na posição 2 que o primeiro contribuinte de ressonância ele é instável, e na posição 4, o segundo contribuinte de ressonância também é instável, por isso que é feito no carbono 3, porque todos os contribuintes são estáveis. E a piridina, ela sofre essas reações de substituição aromática eletrofílica somente sob condições drásticas e frequentemente os rendimentos dessas reações são muito baixos. Já na substituição nucleofílica vai acontecer no carbono 2 e no carbono 4, porque o ataque nessas posições leva ao intermediário mais estável. Nessas duas posições, o contribuinte de ressonância vai ter a maior densidade eletrônica no nitrogênio. Nós vemos aí na posição 2 que o primeiro contribuinte de ressonância ele é mais estável, e na posição 4, o segundo contribuinte de ressonância ele é mais estável. E caso hajam substituintes em C2 e em C4, vai ocorrer uma substituição nucleofílica no melhor grupo abandonador. Bromação e oxidação de piridinas substituídas. Algumas piridinas substituídas podem ser bromadas e oxidadas. Aqui nós temos uma oxidação. E nota-se que se tiver carbonos com hidrogênios ligados ao benzeno ou ao sistema aromático, ele vai ser oxidado com um agente oxidante forte. Nesse caso, é o dicromato de sódio, em meio de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico vai transformar esse dicromato em ácido crômico, que vai ser o agente oxidante, e o aquecimento vai fazer com que essa metila se converta em uma carboxila. Diazotação de aminopiridina. Esse 2-aminopiridina vai formar o sal de azônio e depois ele é tratado com água e forma o 2-hidroxipiridina, que está na forma enólica. Na piridina, a insaturação muda de posição e, nesse caso, a forma mais estável é a forma cetônica, que é o alfa-piridona. Quando se tem uma metila na posição 2 e 4 e trata com uma base, a base vai retirar um hidrogênio da metila e esses hidrogênios vão para o nitrogênio, que é responsável pela força retiradora de elétrons, que atua sobre o carbono da metila. Então sai um H+, que se liga com H- formando água, e depois os elétrons vão ficar circulando nas diversas posições do carboânio. Então, o nitrogênio ele é responsável pela acidez. Nessa imagem, nós vemos que vai se formar um carboânio, que vai atacar o carbono que tem uma carga parcial positiva, porque está ligado ao bromo, e o bromo vai sair levando os elétrons, e nós temos uma reação de substituição SN2. E a quinolina e isoquinolina. A quinolina e a isoquinolina são reconhecidas como benzopiridinas, porque as duas têm um anel benzênico e um anel piridínico, e também são aromáticas. Os valores do pKa de seus ácidos conjugados são similares ao pKa do ácido conjugado da piridina. Para que os carbonos na quinolina e na isoquinolina tenham o mesmo número de carbonos, na isoquinolina o nitrogênio é designado com a posição 2 e na quinolina na posição
1. Substâncias heterocíclicas. São substâncias cíclicas onde pelo menos um dos átomos do anel é diferente do carbono. E esse átomo diferente é denominado de heteroátomo. E os heteroátomos mais comuns dessas substâncias são o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Mas vale lembrar que várias outras substâncias também podem ser incorporadas à estrutura dos anéis. E essas substâncias são muito importantes e são encontradas em mais da metade das substâncias conhecidas, como, por exemplo, nas drogas, na maioria das vitaminas e em muitos outros produtos naturais. Aqui eu coloquei um exemplo de algumas substâncias heterocíclicas. Então, nós temos a piridina, que é um heterociclo aromático de anéis de 6 membros, o pirrol, furânio e tiofeno, que são heterociclos de anéis de 5 membros. E eu coloquei esses 4 exemplos, mas tem vários outros, como a quinolina, indol, imidazol, purina, pirimidina. Todos esses são heterociclos aromáticos. Heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros. Então, quando o heteroátomo do anel benzênico é um nitrogênio, a substância é denominada de piridina. Ela é aromática e tem 6 membros. Então, nós podemos ver aí na imagem a estrutura da piridina. Em azul, nós temos os orbitais P. Em cada orbital P tem um elétron, que soma um total de 6 elétrons. E isso significa, que a piridina tem um número ímpar de pares de elétrons. E em vermelho, nós vemos o orbital sp2, onde nós temos um par de elétrons não compartilhado, mas que está livre para fazer ligações. Contribuintes de ressonância da piridina. Nós podemos ver na imagem que a piridina apresenta 2 contribuintes de ressonância sem carga, e como o nitrogênio ele é retirador de elétrons, ela tem 3 contribuintes de ressonância carregadas. No meio, nós vemos o momento dipolar da piridina, que é de 1,57 D, e mais abaixo o mapa de potencial eletrostático, indicando o nitrogênio retirador de elétrons que está na parte final, negativa do dipolo. Então, quanto mais avermelhada a região, maior a concentração de cargas negativas, ou seja, a maior concentração de elétrons está ali onde se encontra o nitrogênio. Íon piridínio. O íon piridínio possui o hidrogênio protonado ligado a um nitrogênio com hibridização sp2, que é mais eletronegativo do que o nitrogênio com hibridização sp3, e por isso ele é mais ácido do que o íon piperídeo. Nessa imagem nós vemos os pKs. O pK do íon piridínio é de 5,16 e o pK do íon piperídeo é de 11,12. E quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. A piridina é uma amina terciária. O nitrogênio da piridina tem uma ligação dupla do lado direito e uma ligação simples do lado esquerdo. Então, ela vai reagir como uma amina terciária. Ela sofre, por exemplo, reações de SN2 com haletos de alquila e reage com peróxido de hidrogênio para formar N-óxido. Nessa primeira reação, como o iodo é mais eletronegativo do que o carbono, ele vai puxar a densidade eletrônica para ele, o tornando parcialmente negativo e deixando o carbono parcialmente positivo. Já a piridina é um nucleofilo e vai atacar esse carbono e o halogênio será ligado como um grupo abandonador. E a piridina vai substituir o halogênio. E essa reação é denominada de SN2. Nessa segunda reação, as aminas terciárias são oxidadas a óxido de amina terciário. O nitrogênio da piridina vai se ligar com essa hidroxila e vai formar uma hidroxipirina. E esse composto tem uma tendência a formar água. Então, a hidroxipirina vai perder o hidrogênio da hidroxila, que está ligado em seu nitrogênio, formando o óxido de amina terciário mais água.
Substituição eletrofílica da piridina. Ocorre no C3, porque a troca de um substituinte eletrofílico nessa posição obtém um intermediário mais estável. Então, quando o substituinte ele é trocado no C2 ou no C4, um dos contribuintes de ressonância é particularmente instável, pois seu átomo de nitrogênio tem um octeto incompleto e uma carga positiva. Então, nós vemos aí na posição 2 que o primeiro contribuinte de ressonância ele é instável, e na posição 4 o segundo contribuinte de ressonância também é instável, por isso que é feito no carbono 3, porque todos os contribuintes são estáveis. E a piridina, ela sofre essas reações de substituição aromática eletrofílica somente sob condições drásticas e frequentemente os rendimentos dessas reações são muito baixos. Já na substituição nucleofílica vai acontecer no carbono 2 e no carbono 4, porque o ataque nessas posições leva ao intermediário mais estável. Nessas duas posições, o contribuinte de ressonância vai ter a maior densidade eletrônica no nitrogênio. Nós vemos aí na posição 2 que o primeiro contribuinte de ressonância ele é mais estável, e na posição 4, o segundo contribuinte de ressonância ele é mais estável. E caso hajam substituintes em C2 e em C4, vai ocorrer uma substituição nucleofílica no melhor grupo abandonador. Bromação e oxidação de piridinas substituídas. Algumas piridinas substituídas podem ser bromadas e oxidadas. Aqui nós temos uma oxidação. E nota-se que se tiver carbonos com hidrogênios ligados ao benzeno ou ao sistema aromático, ele vai ser oxidado com um agente oxidante forte. Nesse caso, é o dicromato de sódio, em meio de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico vai transformar esse dicromato em ácido crômico, que vai ser o agente oxidante, e o aquecimento vai fazer com que essa metila se converta em uma carboxila. Diazotação de aminopiridina. Esse 2-aminopiridina vai formar o sal de azônio e depois ele é tratado com água e forma o 2-hidroxipiridina, que está na forma enólica. Na piridina, a insaturação muda de posição e, nesse caso, a forma mais estável é a forma cetônica, que é o alfa-piridona. Quando se tem uma metila na posição 2 e 4 e trata com uma base, a base vai retirar um hidrogênio da metila e esses hidrogênios vão para o nitrogênio, que é responsável pela força retiradora de elétrons, que atua sobre o carbono da metila. Então sai um H+, que se liga com H- formando água, e depois os elétrons vão ficar circulando nas diversas posições do carboânio. Então, o nitrogênio ele é responsável pela acidez. Nessa imagem, nós vemos que vai se formar um carboânio, que vai atacar o carbono que tem uma carga parcial positiva, porque está ligado ao bromo, e o bromo vai sair levando os elétrons, e nós temos uma reação de substituição SN2. E a quinolina e isoquinolina. A quinolina e a isoquinolina são reconhecidas como benzopiridinas, porque as duas têm um anel benzínico e um anel piridínico, e também são aromáticas. Os valores do pKa de seus ácidos conjugados são similares ao pKa do ácido conjugado da piridina. Para que os carbonos na quinolina e na isoquinolina tenham o mesmo número de carbonos, na isoquinolina o nitrogênio é designado com a posição 2 e na quinolina